todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. Hoje nós vamos fazer essa pátê. A pátê nada mais é do que um acabamento, uma carcela exposta. É um acabamento muito usado em blusas, camisas, camisa polo inclusive, e é uma costura simples. Nós vamos fazer hoje a pátê, eu vou mostrar para vocês como é que faz. Não vamos fazer roupa nenhuma usando essa pátê, mas nós usaremos isso durante o ano em algumas peças. Então é bom a gente aprender. Vamos lá? Então nós temos aqui o tecido onde nós vamos pôr a pátê e temos aqui o que será a nossa pátê. A regra básica para nós cortarmos esse abotoamento é o seguinte: se você quiser um abotoamento com, digamos, 2 centímetros, você vai multiplicar a largura que você quer por 5. Então, se você quer um abotoamento de 2 centímetros, 2 vezes 5 é 10 centímetros. E além desses 10 centímetros, nós vamos colocar mais 2 centímetros, um de cada lado, que seria a margem de costura. Então, temos aqui, eu vou fazer um abotoamento com 3 centímetros. Então, o que eu preciso? Eu preciso de um tecido que tenha 3 vezes 5, 15 centímetros, mais 1 centímetro de costura para um lado, 1 centímetro de costura por outro, ou seja, 17 centímetros. Como numa pátê o abotoamento fica além da abertura, então nós vamos colocar mais 5 centímetros para esse acabamento que fica além da abertura. A intertela nós vamos cortar com a medida original, ou seja, eu tenho uma parte de 15 centímetros mais 2 para a costura. Eu vou cortar com 15, não vou cortar os 2 da costura. E aqui eu tenho 20 centímetros, que é 15 centímetros de abertura e mais 5 de abotoamento. Então eu vou cortar só com os 15 centímetros. Eu não preciso cortar até a parte que vai ficar sobreposta. Cortado então o nosso tecido e cortado a nossa intertela, nós vamos colocar a intertela no avesso do tecido. Está aqui, presa a intertela, nós vamos começar a marcação. Então nós vamos dobrar ao meio, vou marcar com o ferro. E agora, achado o meio, nós vamos marcar a abertura que nós queremos. Vou fazer aqui uma abertura de 15 centímetros. Então, vou marcar aqui no meio os 15 centímetros. A partir dessa linha, que é a linha central, nós vamos colocar agora o que será a medida da abertura. Se nós estamos fazendo uma parte com 3 centímetros de largura, então nós vamos colocar aqui 3 centímetros, ou seja, 1,5 centímetro para cada lado. Eu não enxergo com essa régua, então vamos pegar uma fita, que na fita eu enxergo 1,5 para um lado, 1,5 para o outro. Marcamos esses 3 centímetros da nossa abertura e vamos levar até o final. Essa vai ser a abertura do nosso abotoamento. Aqui no centro nós subimos aproximadamente 1 centímetro e vamos fazer uma marca desta maneira. E agora a nossa parte, o nosso abotoamento, como já determinado, tem 3 centímetros. Então nós vamos marcar os 3 centímetros aqui para um lado, 3 centímetros para o outro lado, mais 3 centímetros e mais 3 centímetros. E agora vocês então vão ver por quê. Eu estou riscando para visualmente ficar melhor para vocês, mas o que nós precisamos realmente riscar nessa parte é esse centro aqui, o resto nós não precisamos. Mas eu vou riscar para vocês visualizarem melhor. Então temos aqui os 3 centímetros e os outros 3 centímetros. Sobrou 1 centímetro de costura de cada lado. Essa medida, esse centímetro aqui, vai ser a costura que nós vamos depois dobrar aqui nos 3 e costurar lá. Mas antes disso, nós vamos pegar a parte que nós riscamos. Esse é o tecido que nós vamos usar como base.
Então nós achamos o centro dele, seria, digamos, o centro de um decote aqui, ou de uma saia. Vamos pegar a nossa parte, o centro dela nós vamos colocar no centro do que seria o nosso decote, a nossa saia, o que for. E vamos colocar cerca de 1 centímetro para cima da margem. Isso é uma margem que a gente deixa para não dar erro depois. Qualquer coisa a gente tira, que tirar é melhor do que faltar. Centralizado, nós vamos alfinetar. E agora, com ele alfinetado, nós vamos à máquina e vamos costurar. Descendo por aqui, vamos dar retrocesso, virar, dar um retrocesso, continuar, dar um retrocesso nessa outra esquina, subir, dar outro retrocesso e vir até o fim. Retrocesso no começo e no fim. Está aqui costurado. Importante que eu esqueci de dizer, nós vamos colocar essa parte no lado avesso do tecido que nós estaremos usando, lado avesso do tecido voltado para nós, por exemplo, se isso fosse uma blusa, o lado avesso da blusa voltado para nós e o lado direito da parte voltado para o lado avesso do tecido, tá bom? Costurado, nós vamos tirar os alfinetes e vamos agora cortar essa linha do centro até a ponta do triângulo. Cortado até a ponta do triângulo, nós vamos agora cortar esse triângulo aqui na diagonal como ele está desenhado. E cortamos até bem próximo à linha, sem cortar a linha, tá bom? Agora nós vamos tirar esse excesso, deixar uma margem ali de cerca de meio centímetro apenas. Do outro lado também, e vamos virar essa parte agora para o lado direito. Desta forma. E agora nós vamos levar isso à tábua e passar a ferro para deixar alinhadas essas costuras. Passada, nós vamos estar com ela desta forma. Vocês vejam que o lado avesso já está com o acabamento perfeito. E agora nós vamos fazer o abotoamento propriamente dito. Se nós vamos abotoar este lado sobre este lado, então deste lado, que seria o lado que vai ficar por baixo, nós vamos agora cortar este excesso de tecido. Vou marcar para vocês verem melhor. Nós vamos cortar esse excesso até o meio da nossa abertura, que seria aqui. Isso se nós formos abotoar este lado sobre este. Se nós formos abotoar este lado sobre esse, é o outro lado que nós vamos cortar. Entendido, não é? Então vamos cortar. Tiramos o excesso. Vamos agora virar um lado. Dobrar o nosso centímetro de margem de costura. E dobrar exatamente sobre a costura que nós fizemos aqui. Alfinetamos e vamos agora costurar daqui, olha, do finalzinho, aqui é onde tem o quadradinho, para cima. Está aqui, costuramos daqui do nosso quadradinho até em cima. Agora nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Viramos. Vamos dobrar o centímetro de margem de costura e vamos costurar por sobre a outra costura do outro lado, desta forma. Vamos costurar também só até o final aqui do quadradinho. Está aqui, costuramos então o primeiro lado, costuramos o segundo lado. Agora nós vamos pegar esse segundo lado, que é o lado que nós vamos sobrepor. Vamos alinhar aqui ao primeiro, alfinetamos e agora então nós vamos fazer aqui o acabamento. Vocês vejam por que a gente não coloca a intertela até o fim. Aqui nós estamos com 1, 2, 3 camadas de tecido. Se tivesse mais intertela, ficaria complicado para fazer esse acabamento. Como é que a gente faz esse acabamento? O lado de baixo está aqui, o lado de cima está por sobre ele. Nós vamos dobrar, alfinetaremos. Vocês podem também alinhavar em vez de alfinetar, que fica mais simples depois para costurar. Porque agora nós vamos costurar daqui da onde nós paramos as costuras, que nós paramos, lembram? Nós paramos aqui nessa linha.
Então nós vamos costurar a partir daqui, nós vamos costurar aqui, descer, virar e subir, para fazer o acabamento e segurar a parte de baixo junto com a parte de cima e o tecido. Costuramos, seguramos a parte final, fiz aqui um X no meio com a linha só para dar uma gracinha a mais. E nós estamos então com a nossa parte pronta. O abotoamento agora é feito. Os botões serão presos aqui e as casas aqui. Vamos cortar o excesso de tecido. Direito, avesso também está bem acabadinho. E a nossa tarefa de hoje está cumprida. Está aqui o nosso abotoamento que nós podemos usar em camisas, blusas, vestidos. E eu estou fazendo aqui para vocês porque este ano nós vamos usar algumas vezes este tipo de abotoamento. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem. É uma coisa bastante simples de fazer, mas não é tão simples de explicar. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o molde no tamanho correto para este tamanho que eu fiz, com 3 centímetros de largura. Mas vocês já sabem como é que é para fazer. 5 vezes a largura que vocês querem, mais 2 centímetros de costura e mais o tamanho que vocês quiserem da abertura. Eu agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.